tá? O conteúdo do primeiro encontro, ó lá, tem como encaminhar o link do primeiro encontro? Tá disponível, né, Camila? Tá sim, tá disponível na Uniatlântica. Tá disponível na Uniatlântica, viu, Legal, gente? Então não link. percam. Muito bem. Olha, estamos gravando também este segundo encontro, tá? Para que todo o material fique disponibilizado para vocês. Então, quem está chegando agora, tá? Eu sou a Carla Carvalho, eu faço parte da Great People Leadership, tá? Que é a divisão de treinamento aqui do ecossistema do GPTW, que faz as pesquisas de clima aqui para vocês. Eu sou coach, especialista em comunicação e feedback, viu, gente? Feed forward. Olha, é um tema, eu diria que essencial, não é nem assim super importante, é essencial para a liderança, para vocês que estão aqui comigo nesta manhã. Bom, então vamos lá, gente. Só recapitulando aqui alguns pontinhos que nós vimos no nosso primeiro encontro. Então, tá chegando. Muito bem, chegou a tela aqui para todos vocês. Estamos no nosso segundo encontro. No nosso primeiro encontro, pessoal, quem não participou, olha só. A gente pegou uma folha de papel, vocês estão me vendo, né? Olha só a minha dobradura aqui. E a gente pegou uma folha de papel, dobramos assim ao meio, mais uma vez e mais uma vez, e ficamos com uma folha dobrada em 8 pedaços. E aí eu fui falando para as pessoas o seguinte, gente, aquilo que te chamou a atenção no treinamento, aquilo que você quer colocar em prática, anote nesses pedacinhos de papel, que vocês vão ter pelo menos 8 anotações importantíssimas para vocês colocarem em prática. Vou até parar de compartilhar, tá, gente? Então, aí eu falei para vocês o seguinte, gente, tragam esta folha para o segundo encontro, porque a gente deu um mês aqui de espaço para perguntar para vocês o seguinte, opa, aquilo que nós escrevemos nesses quadrados aqui, tá? O que será que nós conseguimos colocar em prática? Ou o que será que nos chamou a atenção do primeiro encontro? Alguém quer compartilhar? Vou pedir, por favor, hein? Pode abrir o seu microfone, pode escrever no chat. Do primeiro encontro, hein, gente? O que foi o mais marcante para você? Suelen levantou a mão. Oba, pode falar, Suelen. Foi um vídeo que tu trouxe do Mário Cortella, onde ele citou que um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Para mim foi assim o que mais... eu tô até com ele no post-it, carregando aqui comigo, para sempre me lembrar dessa fala. Olha, gente, que bacana, viu? Então, quem participou lembra bem do Cortella falando, né? É isso mesmo, olha, um líder, ele corrige sem ofender e orienta sem humilhar. Ou seja, o líder inspira pessoas, né? O líder não espirra pessoas. Muito bem. Quem mais, gente? Olha que frase bacana que a Suelen compartilhou. Você anotou nos seus quadradinhos aqui, olha, o meu está escrito na agenda, essa frase marcou muito. Boa, o pessoal colocando aqui no chat. Recepção, Doubletree Porto Alegre, a empatia sem julgamentos, olhar atento à necessidade da equipe. Show. Que mais, gente? Então, quando falamos de feedback, tudo que conversamos, empatia, sempre buscar pedir alternativas para solucionar problemas. Boa, olha aqui, gente, Transamérica Executiva e Jardins. É isso mesmo, sabe por quê? Porque no primeiro encontro nós falamos de perspectivas. Então, muitas vezes, olha, nós temos objetivos em comum, porém formas aqui de ver diferentes, né? Então, é isso mesmo, sempre pedir alternativas para buscar solucionar problemas. Alinhar
expectativas a fim de não frustrar. Show, importantíssimo, gente. Porque senão as pessoas pensam, né, eu estou trabalhando demais, estou super sobrecarregado, mas mesmo assim eu não estou agradando, parece que sempre está faltando alguma coisa. Alinhe expectativas. Muito bem, gente, olha lá. Todo feedback é construtivo e não corretivo. Michele, olha que coisa boa. É isso aí, gente. Quando vocês começarem uma fala, né? Lembra que a gente falou? Olha, eu como seu líder, eu como sua líder, estou aqui para estreitar ainda mais esse vínculo de confiança. Todo feedback é construtivo, não tem feedback corretivo. Show, gente, muito bom. E aí, olha, tem algo que podemos fazer para ajudar nessa solução, nessa situação no departamento? Isso mesmo, então olha só, traz, né, alternativas. Tem algo que eu, como sua líder, posso fazer para te ajudar nessa situação, no departamento? Muito bem, Ingrid. Olha lá, aplicar a pergunta, como podemos te ajudar nessa situação? É isso aí. Ó, quando vocês querem feedbacks também, né? Que às vezes a gente pergunta, como é que está a minha gestão? Como você me avalia como líder? Eles vão falar que tá bom, viu? Mas olha o que a Ingrid trouxe, tá? Eu, como sua gestora, como é que eu posso te ajudar nessa situação? Muito bem, Ingrid. Muito bom, gente. Evite falar eu te disse, eu avisei. É isso aí, gente. Olha, uma linguagem mais empática. Por detrás de toda resistência tem um pedido de ajuda. Michele, nós vamos falar de CNV hoje, viu? Então, olha que lindo, a Michele trouxe essa frase aqui, gente. É uma frase do Marshall Rosenberg, que fala de comunicação não violenta. É isso mesmo. Por detrás de toda a resistência, quando as pessoas estão lá marrentos, né? Ou seja, resistentes na negação, tem o quê? Tem um pedido de ajuda, viu, gente? Muito bacana, tudo que vocês anotaram. E aí é o seguinte, vamos continuar? Então, falando mais um pouquinho aqui para vocês, tá, do que nós vimos, a gente falou o que pessoas inspiradoras costumam provocar em outras pessoas, viu? Então, olha o que vocês estão trazendo, inclusive nas frases. Esse sentimento de possibilidade, né? Fazer com que a tua equipe acredite que a equipe é capaz muito mais do que eles imaginam. Vontade de agir. Então, olha, quando vocês colocam, né? Eu como sua líder, eu como seu gestor, como é que eu posso fazer para ajudar nessa situação? Isso inspira iniciativa, gente, mudanças, né? Cria confiança e coragem, engajamento e propósito, e também a transformação, tá? Olha só, quando a gente passa a ter esse olhar, por detrás de toda a resistência tem um pedido de ajuda, a gente influencia em mudanças positivas. E é isso mesmo, ó. Quando vocês trazem um líder inspira, um líder corrige sem humilhar, gente. Um líder corrige sem ofender e orienta sem humilhar. É isso mesmo. Pessoas inspiradoras costumam provocar isso em outras pessoas. Falamos também da questão da assertividade, né? Então, quem participou do primeiro encontro, a gente falou um pouquinho, falamos bastante sobre assertividade, e a gente falou que ser assertivo, ó, é promover conhecimento nas pessoas. Então, quando a gente traz feedbacks assertivo, é um ganha-ganha, porque a gente tem uma alta abertura para a comunicação e uma alta consideração pelas pessoas, viu? Olha que bacana isso. Alta abertura para a comunicação, ó a importância do alinhamento de expectativas e uma alta consideração pelas pessoas. Falamos também, viu, gente? Comunicação assertiva. Preste atenção nos seus gestos, para não ter gestos impositivos. É isso mesmo, quando vocês falam, né? Assertividade não é grosseria. Então, olha o que foi colocado ali no chat. Eu avisei, né? Eu disse, evite essa comunicação grosseira, né? Isso não é ser assertivo. Seja observador, lista os pontos que você vai falar, tá? Seja claro e timing é tudo. Então, gente, uma coisa que aconteceu há 2 meses atrás, não tem cabimento, né?
deixar passar todo esse tempo. Tem que falar na hora, no dia, na semana. Por isso que feedback é contínuo. Falamos desse método TAMP aqui. Quem não participou, viu, gente? O que um elefante, um adulto e um médico têm em comum? O que é esse método aqui? Então, quando a gente tem um problema, parece que ele tem o peso de um elefante, né? Então, quando a gente resolve tirar o elefante da sala e pensa em abordar esse problema de forma leve, com empatia, com certeza as coisas vão funcionar melhor. Tratar as pessoas como adulto. Lembra de perspectiva? Eu estou vendo uma coisa, de repente a Patrícia está vendo outra. Conversa como se fosse um médico. Sabe o que é isso? Quando a gente vai num médico, a gente não tem vergonha de falar as coisas, a gente conta as coisas para o médico, né? Então, a gente vai para conversar. Então, faz perguntas como se você fosse um médico. Há quanto tempo que isso vem acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Ó, a primeira coisa que o médico fala quando você vai no consultório é: como é que eu posso te ajudar? Né? Deixa as pessoas falando e faça perguntas para você buscar informações. Olha o nosso plano de ação, hein, gente? Então, teve plano de ação aqui para vocês colocarem em prática. E aí eu vou até parar de compartilhar, porque eu quero perguntar para vocês o seguinte. Teve alguém que conseguiu fazer um feedback construtivo nesse mês, gente? Alguém quer compartilhar essa situação? Alguém que marcou uma conversa enriquecedora? Ó, tá subindo o coração, então já estou sabendo que aconteceu isso daí. Hein, gente? Alguém conseguiu fazer um feedback construtivo? Alguém quer comentar? Quietinhos. Levantou a mão, opa! Ó, Radisson Blue São Paulo, eventos, pode falar, compartilha com a gente. Oi, bom dia. Meu é Vinícius, meu nome, eu sou aqui da área de eventos. Nessas últimas semanas eu chamei minha equipe para conversar, para falar com eles os pontos positivos, o que a gente espera aí no próximo semestre, que está entrando agora, passar tudo que eles fazem de interessante, de bom e tal. Então, foi bem legal. E entender também o que eles esperam, o que eles pensam daqui, até como eles avaliam a minha gestão com eles e entender aí o que eu posso melhorar para que cada vez eles tenham um ambiente mais agradável aqui para se trabalhar. Acho que foi meio que isso, assim. Vinícius, e foi bacana a reunião? Foi bem bacana, foi bem legal, assim, eles passaram tudo, é um ambiente mais amistoso, né, ouvir também deles, entender o que eles acham mais legal, como eles esperam que a gente trabalhe também, ouvir aí as expectativas, é bem bacana isso, é bem gostoso. Gente, olha, parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, olha que coisa maravilhosa, gente. Então, vocês falaram, vocês colocaram no chat sobre alinhamento de expectativas. Vinícius já fez isso com a equipe, já conheceu expectativas, necessidades, o que mais eles gostam, para ele ficar atento, viu? Pessoa certa no lugar certo. Daí, Vinícius, já tira até ideias aí de perguntas para um plano de desenvolvimento aqui com a equipe. E também perguntou, olha, eu como seu líder, como é que eu posso ajudar? Né? Como é que vocês avaliam a minha gestão para que eu possa estar mais perto de vocês? Olha que show, gente. Então, ao líder aqui inspirador, parabéns, Vinícius. Alguém mais, gente, quer compartilhar? Muito bom. Então, olha, eu vou compartilhar um feedback aqui, tá? Um momento de descontração aqui. Sabe aquele quadrinho da Mafalda, gente? Quem conhece aqui a Mafalda? Né, que tem aqueles quadrinhos, né? Ou seja, as historinhas. Muito bem, ó. Toda intenção é positiva, tá? Toda intenção é positiva. O feedback está no como, porque muitas vezes a gente nem usa palavras agressivas, mas a gente dá a entender para a pessoa, né, que não foi muito legal. Então, olha só, pessoal, vou compartilhar minha historinha aqui em quadrinhos com vocês do feedback com a Mafalda, tá? Olha que bacana.
Seguinte. Ela observa a mãe, tá? Coitada da mamãe, está preocupada porque amanhã eu vou começar o jardim da infância e ela tem medo que eu não goste. Ó, a intenção positiva aqui. Eu podia dar uma acalmada nela, né? Dizendo que eu tô com vontade de ir para o jardim da infância, depois para o primeiro grau, para o colegial, para a universidade, etc. Ó, a intenção positiva, viu, gente? Então, você, quando você vê lá o seu liderado, né, que você precisa dar o feedback, que muitas vezes você precisa dar uma acalmada, qual que é uma maneira certa aqui da Mafalda acalmar a mãe, gente? Como é que poderia ser esse feedback? Coloca no chat. Ó, tô percebendo que ela tá preocupada, né? A intenção positiva, deixa eu dar uma acalmada nela, deixa eu falar. Que eu tô com vontade. Deixa eu parar de compartilhar aqui, porque já tá chegando algumas coisas, gente. Se colocar, Mafalda, como posso lhe auxiliar por esse momento? Ó, então, em vez da mãe ficar preocupada, né? Perguntar, você tá preocupada com o que vai acontecer amanhã? Como é que eu posso te auxiliar a passar por esse momento? Pô, a mãe poderia ter feito isso, gente. E a Mafalda, em que ela poderia ter dito para a mãe? Ó, a intenção positiva, hein? Eu tô vendo ali que a pessoa está preocupada. Olha lá. Perguntaria se a mãe estava realmente preocupada e, dependendo da resposta, seguiria a conversa tranquilizando. Manuela, perfeito, tá? Passar para a mãe que ela está tranquila e que vai dar tudo certo. Show, gente. Vamos começar a fazer um depara também com a nossa equipe, tá? Olha a questão da confiança aqui. Estou percebendo, né? Você está preocupada com alguma ação? Como é que eu posso te ajudar? Eu confio em você como seu líder, vai dar tudo certo. Que a mãe preparou para o momento, ó, mas estou com medo, mas vou tentar, tá? Ó, abrir e falar de emoções, olha que bacana, gente. Mas a Mafalda tem uma intenção positiva e olha lá como é que ela vai acalmar a mãe, gente. Quer ver uma coisa? Olha lá, sutil feito uma manada de elefantes, quer ver? Olha lá. Eu poderia dar uma acalmada nela dizendo que eu estou com vontade de ir para o jardim da infância, mas Mafalda chega para a mãe e fala: sabe, mamãe, eu quero ir para o jardim da infância, estudar bastante, assim mais tarde não vou ser uma mulher frustrada e medíocre como você. É tão bom quando a gente conforta a mãe da gente. Olha lá a cara da mãe. Gente, piadinhas à parte, mas quando a gente não se prepara para um feedback, quando a gente só aponta, né, o que a pessoa está fazendo errado, tá? O que não está dando certo, as pessoas elas se sentem assim, frustradas, né? Medíocres. Vai falar, gente, olha, quantas vezes, para pensar, tá? Nos feedbacks errados que você já teve na sua vida, a gente não se sente frustrado? Puxa, eu faço tanto, 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 e nada tá bom. Então, olha, é o como que a gente vai dar feedback. O pessoal está dando risada aqui, né? Mas é isso mesmo, olha. Olha o Quality Suite, Oscar Freire. Né? Pedir confiança, falar que faz parte do seu crescimento, que são desafios necessários. E temos mãozinha aqui da Manuela levantada. Diga, Manu. Eu acho interessante também não presumir, né? Decidir perguntar antes de conduzir a conversa. Porque se você presume que a pessoa não está bem, ou ela está aflita, ou o que for, é a sua visão, a sua interpretação, não necessariamente é a realidade. Show. A gente não sabe, né, Manuela? De repente a pessoa está com outro problema, inclusive, que não tem nada a ver. Pode ser um problema pessoal, certo, Manu? Sim, com certeza. Então, com certeza. Então, gente, olha, a gente fica deduzindo, né? Ai, olha só, eu acho, eu tô vendo. Lembra do que a gente viu no nosso primeiro encontro? Perspectivas, tá? Então, por que não conversar de sentimentos? Por que não falar das emoções? Olha, Manu, eu tô percebendo que essa semana, né? Você está mais quietinha, está acontecendo alguma coisa, tem algo que eu possa te ajudar, você
está preocupada com alguma coisa aqui no trabalho, no seu dia a dia. Olha como a gente estreita, né? Porque de repente ela fala, não é nada relacionado ao trabalho. E não sendo invasiva, você gostaria de conversar? Eu estou disposta a te ouvir, tá? Posso te ouvir? Tem algo que eu possa fazer? Isso também é papel da liderança. Só não bancar o psicólogo, tá, gente? Porque daí a gente pode oferecer outro tipo de ajuda. Show, Manu! Então, a intenção, às vezes, é positiva, mas olha o estrago, às vezes, que causa, tá? Para o outro, com as nossas palavras, viu, gente? Por isso que a gente tem que estruturar muito bem aqui um feedback. E aí é o seguinte, vamos falar de CNV, tá, gente? Então, olha só, lidando com conversas difíceis e feedbacks também difíceis, em algum momento a gente vai ter que tocar no assunto, tá? Para ter interação, tá? E de repente, né, se eu pergunto para a Manuela se está acontecendo alguma coisa, ela fala que está assim, tá? Que ela não está satisfeita, né? Se o Vinícius faz, né, a reunião com ele de alinhamento de expectativas e alguém levanta a mão e fala que não está satisfeito com algumas ações, como é que faz, gente? Muito bem, a gente pode utilizar a comunicação não violenta, tá? Então, olha, feedbacks mais neutros, feedbacks mais assertivos. Vamos conhecer o que é CNV, comunicação não violenta, tá bom, gente? Então, olha só, a CNV tem 4 elementos, eu vou explicar cada um deles para vocês, tá? Então, a ideia aqui não é convencer as pessoas, não é impor nada para as pessoas, mas é você falar de você, tá? O que aquela ação provoca, o que traz para os seus sentimentos, e, na verdade, é promover no outro, viu, gente, um pedido. Vou parar de compartilhar para bater um papo aqui com vocês. Muitas vezes, mesmo falando por favor, tá? Mesmo falando com jeitinho, que a gente acha que falou com jeitinho, tá? A nossa intenção, o nosso pedido, chega como imposição para o outro, tá? Então, muitas vezes, olha, eu viro posso bater um papo ali com a Nelma, né? E olha só, eu não mudo meu tom de voz, mas eu falo, Nelma, eu já pedi algumas vezes para fazer isso de forma diferente, e você ainda não está conseguindo, tá? Tem alguma ação que você possa melhorar? Muitas vezes ela nem sabe como, gente, melhorar. E às vezes, olha, a nossa intenção é positiva, mas chega para o outro como uma imposição. Então, de repente, eu viro para a Suelen e falo, Suelen, tá na hora de você fazer atividade física. Você precisa fazer uma atividade física. E aí, gente, isso pode ser uma imposição para a Suelen, mas ó, a minha intenção é positiva, eu quero que ela se cuide, eu quero que ela cuide da saúde dela, eu percebo que ela está muito estressada, tá? Mas o jeito que eu falo, você precisa fazer uma atividade física, você tem que encontrar tempo para você. Ó, pode vir como uma imposição, porque ela vira para mim e pode falar, eu sei disso, ninguém precisa me falar um negócio desses, quero ver eu ter tempo para fazer isso daí, ó. Tá? E muitas vezes, gente, lembra daquele passivo-agressivo? Vocês até colocaram no chat, tá? Eu te disse, eu avisei, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Eu posso virar para a Mirena e falar, Irena, não foi falta de aviso, né? Eu avisei que isso não ia dar certo. Olha, gente, tá? Então, mesmo, tá? Falando, por favor, falando com um jeitinho e não levantando o tom de voz, a gente pode ser agressivo. O objetivo da comunicação não violenta, o objetivo da CNV, tá? É fazer com que o nosso receptor receba, de fato, um pedido, tá? E não uma imposição. Porque tudo aquilo que chega como imposição para você, automaticamente você não quer fazer. Né? Então, olha só, quando a gente fala, você tem que se alimentar bem, você tem que ter uma vida mais saudável, já chega como uma barreira aqui para a gente não vai querer, tá? Porque está chegando como imposição. Então, vamos conhecer a CNV
E mais uma forma da gente dar feedback, tá, gente? Então, olha, os 4 elementos aqui da comunicação não violenta. Gente, só para conhecer, levantem os dedinhos. Alguém conhece comunicação não violenta? Alguém já utiliza? Ah lá, Eliana! Ó os dedinhos subindo, gente. Conhecem? Ó que bacana. Tem um livro bárbaro, tá? Que chama Comunicação Não Violenta. É esse nome mesmo, Comunicação Não Violenta, do Rosenberg Marshall. Vou até escrever no chat, viu, gente? Ó, Rosenberg. Opa, estou escrevendo aqui no chat para você. Marshall. É o pai da CNV, viu, gente? Então, um livro muito gostoso, inclusive, de ler. Comunicação Não Violenta, do Rosenberg Marshall. A Manuela, eu tenho esse livro, sempre volto para consultar. É livro de cabeceira mesmo, viu, Manu? A gente sempre volta para consultar, isso aí. Então, vamos conhecer os 4 elementos, ó. O primeiro é a observação. Vou falar mais deles, tá, gente? Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer para entender o que está acontecendo. Observação não é julgamento, viu, gente? Julgamento tem adjetivo, julgamento tem a nossa percepção, a nossa perspectiva. O segundo pilar aqui da comunicação não violenta é o nosso sentimento. É começar a falar para as pessoas sobre o que essa ação provoca na gente, tá? Um outro passo, gente, necessidade. Necessidade é assim, olha, quais são as minhas necessidades? O que eu preciso de verdade, tá? O que está me faltando? O que eu preciso de verdade? Para depois você fazer o pedido, tá? Para que esse pedido não chegue para a pessoa como uma imposição. Então, vamos falar um pouquinho mais desses 4 elementos aqui? Primeiro, tá, gente? Como é que é observar sem avaliar? Você precisa se atentar aos fatos. É como se você pegasse, olha, uma câmera, filmasse aquela cena e colocasse no mudo, tá? O que de fato você está observando? Como é que foi a cena, tá? Sem colocar adjetivo, sem colocar muito, pouco, tá? Então, opa, eu posso observar, por exemplo, olha, uma cena. Eu percebi que o João e a Maria estavam conversando. De repente, o João levantou e saiu da sala. Deixou a Maria lá sozinha na sala. Ó, João e Maria estavam conversando, João levantou, saiu da sala, a Maria ficou sozinha. O que seria um julgamento? O João foi super grosso. Simplesmente saiu da sala, a Maria ficou falando sozinha. Isso é julgamento, tá? Então, ó, o João foi muito grosso. O João foi sem noção, tá? Então, ó, observação. Levantou, saiu da sala, a Maria ficou sozinha. Então, ó, o que de fato eu observei? Observei, por exemplo, que, em vez de falar, a Maria é desleixada, ela nunca cumpre os prazos. Ó, isso é muito julgamento, gente. O que eu posso falar? O que é uma observação? Nas 3 últimas reuniões gerenciais, você não entregou os relatórios solicitados. Ó, ponto. De repente eu viro para o João, tá? Ao invés de falar, você nunca aparece na empresa, hein? Ó, gente, não. Na última semana, onde a gente combinou de vir 2 vezes para o presencial, você não esteve na empresa. Estão percebendo, gente, a diferença? Observação versus julgamento? E vamos falar dos nossos sentimentos? Então, olha só. Quando a Maria chega atrasada, tá? O que isso causa em mim? O que eu sinto? Raiva, felicidade, surpresa, tristeza, medo. Eu vou falar das emoções, tá? Eu vou falar, eu posso fazer o seguinte, quando? Então, olha, Maria, a observação. Nas 2 últimas reuniões gerenciais, você chegou atrasada, tá? Eu fico muito desconfortável, eu me sinto desconfortável. Por quê?
que as outras pessoas chegam no horário. Então, eu, como gestora, eu fico desconfortável, viu? Olha lá, gente. Eu fico chateada, né, com a falta de pontualidade. E aí, nós vamos começar a escrever a necessidade, tá? Por que que eu fico chateada? Por que que eu fico preocupada? Por que que eu fico aflita com esse atraso, tá? Olha lá, gente. Vou falar da necessidade. Por quê, gente? Porque pontualidade é algo que eu prezo muito. Por quê? Porque quando você chega atrasada, dá margem para que as pessoas também que cumprem o horário falar por que que ela pode chegar atrasada e eu chego no horário. Tá vendo, gente? Então, ó, quais são as necessidades, viu? Ó, qual o desejo, qual a expectativa sua, qual a esperança que você quer que não está sendo atendida? Tudo bem? E aí nós vamos fazer o pedido. Para que o pedido não chegue como uma exigência, tá? Faz a solicitação, o que pode ou o que não pode ser atendido. Tem que ser mensurável, tá? Então, como é que é esse pedido? Ó, Maria, nas 2 últimas reuniões gerenciais, você chegou com 10 minutos de atraso. Eu fico bem chateada com isso. Por quê? Porque pontualidade é algo que eu prezo demais e isso pode provocar nas pessoas, né, uma sensação do quê, gente? Uma sensação de favoritismo, que você chega atrasada e as pessoas estão cumprindo o horário. O que que eu quero te pedir? Eu quero pedir para que as próximas reuniões você chegue no horário. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tá? É o horário que não está sendo viável para você? Você está com alguma entrega? Ó, tá melhor do que falar para Maria, olha, você sempre chega atrasada. Todo mundo chega no horário e só você que não cumpre o horário. Olha a diferença, viu, gente? O que fica uma exigência? Quando, de repente, eu coloco não como resposta, eu faço uma solicitação, uma crítica, eu julgo a pessoa. Eu dou apenas as minhas opções, ou você cumpre horário, ou você cumpre horário, desse jeito não dá. Ó, é muita exigência. Quem faz a solicitação, tenta fazer a outra pessoa se sentir culpada. Então, o que é isso? Ó, todo mundo chega no horário e você não. Estou fazendo a Maria se sentir culpada, tá? E aí é o seguinte, o nosso pedido, ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser positivo. O que é positivo? Não coloco não na frente. Então, por exemplo, ó, Maria, não chegue mais atrasada. Não, tá? Tem que ser positivo. Maria, eu conto com a sua pontualidade para as próximas reuniões. Tá? Ó, específico, mensurável, positivo. Tá bom, gente? Então, olha só. Vamos dar exemplos aqui, quero que vocês construam, tá? Vou parar de compartilhar. Seguinte, vamos dar exemplo do nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Vamos supor que eu divido o apartamento com a Manuela, tá, Manu? E aí eu chego, gente, as coisas dela, eu mal chego em casa, tá tudo espalhado pela sala, tá? Ó, se eu for, ó como CMV, comunicação muito violenta, tá? Eu virar, né, Manu? Eu virar para Manu e falar, Manu, como você é desorganizada, meu Deus do céu, eu chego em casa, parece que um furacão chegou antes aqui de mim. Por favor, mantenha suas coisas organizadas. Ó, eu tô pedindo por favor, hein, gente? Vocês percebem que eu tô transferindo tudo a culpa para a Manuela? Vamos passar isso para a CNV? Observação, tá? Manu, quando eu chego em casa, tá? Eu percebo que eu encontro a louça na pia, sem lavar, a roupa em cima do sofá, tá? Isso me deixa aflita. Isso, ó, gente, é comigo, não é um problema dela. Isso me deixa aflita, isso me traz até uma ansiedade. Sabe por quê?
Porque organização é uma coisa que eu prezo muito. E aí eu quero te fazer um pedido. Por favor, tá? Vamos combinar da gente lavar as nossas louças que a gente suja e, por favor, não deixar a roupa espalhada pela sala. Por favor, guardar a roupa que está na sala. Pode ser, Manu? Ó, sou eu, gente. Eu que fico ansiosa. Organização, para mim, é algo fundamental. E aí eu entro com o pedido dela. A Eliana, vai ser bom para treinar com as DRs. Quer ver uma coisa, gente? Vou trazer um exemplo aqui para vocês, viu? Então, olha só. E depois eu vou pedir para vocês construírem um, tá? Então, olha esse primeiro exemplo aqui, da Aline. Quer ver? Vamos colocar. Ó as DRs aqui, pode mudar o nome, viu? Se quiser, pode colocar o nome do marido, do companheiro, da sua companheira. Então, olha que legal, comunicação não violenta. Ó, o Carlos, tá? Ah lá, pode mudar, pode colocar outro nome se vocês quiserem. Carlos, quando eu vejo 2 pratos sujos no sofá, observação, eu fico irritada, tá? É o sentimento. Porque eu preciso que você me ajude na organização da casa. Ó a necessidade, o que você quer? Tá? Ou então, por quê? Porque para mim a questão da organização é importante. Você poderia colocar as louças sujas na pia, por favor? É um pedido, gente. Tá vendo? Eu não falo, Carlos, como você é bagunceiro. Pelo amor de Deus, toda vez que eu chego em casa, os pratos tá tudo sujo. Tá? Meu Deus, isso me irrita. Dá para colocar os pratos sujos na pia? Ó, gente, não, estou trabalhando a comunicação não violenta lá, observação, sentimento, necessidade, tá? E aí é o seguinte, vamos fazer uma frase aqui, utilizando isso da comunicação não violenta, vocês podem colocar no chat, tá? Falando sobre algo do seu dia a dia, vou ser mais específica, falando de atraso, tá? Falando da falta de entrega dos relatórios, como é que seria, gente? Quem que pode falar? Alguém que atrasa, alguém que não entrega de forma correta, como é que vocês podem fazer isso daí? Vou colocar o exemplo, tá? Para vocês aqui. Ó, o exemplo aqui do Carlos, tá? Mas vamos para o nosso dia a dia. Alguém que chega atrasado, como é que a gente faz uma frase de CNV, gente? Alguém que não cumpre o horário, se quiser falar em voz alta, pode falar, se quiser fazer no chat, pode fazer. Mãozinha levantada. Vai, Manu. Eu pensei nesse do atraso assim, quando você se atrasa, eu fico preocupada e isso acaba atrasando o meu planejamento. E eu valorizo muito a nossa colaboração e gostaria de pedir que, sempre que fosse possível, que você chegasse no horário combinado. Isso me ajudaria a me sentir mais tranquila e mais respeitada. Maravilhosa, gente! Olha lá! Tá vendo? Show! É isso aí, tá? Muito bem! O que mais, gente? No atraso, alguém que entregou, alguém que foi grosseiro numa resposta, sei lá, gente, qualquer coisa. Posso falar? Por favor. Como você chama? Recepção Transamérica? Thalita. Thalita, vai lá, Thalita. Eu sou responsável pelas camareiras, e aí sempre que eu tenho que passar uma informação, eu peço a ajuda delas para que possamos juntos seguirmos as regras e assim resguardar de qualquer imprevisto e qualquer acusação para elas. Então, vamos todo mundo dar uma olhada nas regras, para que todo mundo siga, todo mundo fale a mesma língua, e eu possa defender vocês em qualquer acusação errada. Então, elas se sentem valorizadas, respeitadas,
e me ajudam não abrindo exceções e nem particularidades para os moradores ou hóspedes que fazem pedidos abusivos. Olha, gente, que show! E assim, olha, uma dica até da CNV perfeita, a forma como você fala, tá? Mas a gente pode falar o seguinte, olha, Thalita, quando há um descumprimento de regra, e cita, tá? Qual é esse descumprimento? Eu fico muito preocupada. Por quê? Porque poder resguardar vocês, tá? Poder verificar de fato o que está acontecendo, isto é muito importante para mim, para que nenhum morador, para que nenhum hóspede faça nenhum tipo de acusação. Então, por gentileza, tá? É de fato muito importante que a gente fique atento a isso. Exatamente. Tá? Maravilhosa, muito bom, gente. Quem mais? Eliana, vai lá, Eli. Tá no mudo? Quem levantou a mãozinha? Oi. Diga. Posso falar? Vamos Vai lá. Por exemplo, uma coisa que acho que todo mundo passa, com entrega de prazo, né? Que as pessoas às vezes não entregam no prazo. Isso acho que é uma dificuldade de todo mundo aí. Então, eu vou tentar fazer um treino aí. Então, tem que falar, fulano ou cicrano, quando você não me entrega algo que eu pedi no prazo certo, eu me sinto incapaz, né, de fechar a pendência, me sinto chateada por você não ter respeitado o meu prazo, e eu preciso que você me ajude, né? Senão esse projeto a gente não consegue entregar na data. Então, você poderia, né, quando não conseguir entregar, me avisar com antecedência para que a gente possa remarcar um novo prazo e assim entregar o projeto? Isso mesmo? Sou, Eliana. É isso aí, gente. Então, olha, como é que eu me sinto? Eu fico chateada, eu me sinto frustrada. Por quê? Porque o cumprimento do prazo é importante para a gente garantir, inclusive, para o cliente, para o hóspede, né, para a equipe, tá? Garantir o quê? Isso aí, Eliana. Então, assim, quando acontecer esse atraso, você poderia me avisar com antecedência para que eu, como sua gestora, tivesse tempo hábil, né, de interceder, inclusive? Parabéns. Tá? Muito bom. Gente, olha, é isso mesmo. E percebe como a gente não acusa o outro, né? De falar, Eliana, você nunca cumpre os prazos. Assim não dá. Como é que eu consigo garantir a entrega? Como é que dá para conseguir eficiência? Não dá desse jeito. Ó. E pior que no momento que a gente está irritado, é assim mesmo. É assim mesmo. Né? Tem que segurar, porque... né? A gente tem que segurar, mas é um exercício diário mesmo. É um exercício diário, viu, gente? E vocês vão receber todo esse material, viu? E dá para a gente começar a praticar. Olha uma questão aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, Aline, olha lá. Olha o prazo, gente. Olha, Eliana, veio bem aí a calhar para vocês todos. Aline, é a terceira vez consecutiva que você atrasa a entrega dos relatórios. Olha lá, ou o prazo, né? É a segunda vez, ou então você descumpriu o prazo que nós tínhamos acordado. Olha lá, pode ser a primeira, a terceira, a 10ª, viu, gente? Isso me deixa como? Insegura. Tá? Sobre poder contar com você. Ó, eu tô falando do meu sentimento, eu fico insegura, isso me deixa chateada, tá? Isso me deixa frustrada, porque eu não tenho nem tempo hábil de recorrer. Então, ó, se você atrasa, eu acabo atrasando as minhas entregas também. E eu preciso ser pontual para manter a satisfação dos clientes. Olha lá, posso falar, pontualidade, tá, é fundamental para a gente manter a satisfação dos nossos clientes. Por isso, eu preciso que você entregue os relatórios no prazo combinado. Você pode fazer isso, por favor? Ó, por isso, eu peço para você me avisar com antecedência se não for cumprir o prazo, porque eu tenho tempo aqui de intervir, eu tenho tempo de ajudar. E dessa forma a gente mantém os clientes satisfeitos. Fez sentido isso, gente? Olha lá que bacana. Ó, não espera nem para você
pegar o material depois, já tira a foto agora do slide, pronto. Não vou nem esperar, gente, para acessar o material depois. Tira a foto já do slide, tá bom? Vamos dar sequência. Então, falamos da comunicação não violenta, estruturar o seu pedido, dar feedback para a pessoa que recebe, viu? Então, estruturar o pedido de CNV também é uma forma de dar feedback. Vocês concordam? Tem que estruturar. O que eu observei? Ó, como disse a Eliana, é um treino, porque no calor das emoções a gente vai para CMV, comunicação muito violenta, tá? E aí a gente tem que trabalhar CNV, comunicação não violenta, porque dessa forma vai chegar como pedido, não vai ser uma imposição e o outro vai estar mais disposto à colaboração, tá, gente? A participação. Muito bem, gente, para a gente planejar um feedback aqui eficiente, é importante a gente fazer um planejamento, tá? Então, olha só. Primeiro lugar, viu, pessoal? Anota isso, toma nota para você já fazer seu feedback hoje, amanhã, nessa semana. Primeira coisa, tá? Quando eu chamo a Thalita para conversar, como eu chamo a Eliana, quando eu chamo a Manuela, tá? Quando eu chamo Clóvis, quando eu chamo João, Maria, pergunte para você mesmo, qual é o objetivo dessa conversa? O que é que eu quero que este meu colaborador, que esta minha camareira, que a pessoa da recepção, a pessoa da minha equipe, o que eu quero que ela melhore, tá? O que pode mudar, gente? O que eu quero propor com esse feedback? Tem que fazer essa primeira pergunta. Qual é o meu objetivo, tá? Tem que preparar, tem que escrever. Depois, vamos listar os fatos? Então, vamos lá. Ó, observação. Quantas vezes a pessoa atrasou? Onde que foi que isso aconteceu? Quantas vezes ela não cumpriu o prazo? Tá? O que ela fez de errado? E vamos começar a planejar aqui a nossa conversa para expressões, tá? Como muito, pouco, nunca, para que a gente tire isso daqui, viu? A gente tem que quantificar, tá? Qualificar. Outro ponto, como é que você está emocionalmente para conduzir esse feedback? Como é que estão suas emoções também, né? Hoje você não está num bom dia? Sei lá. Ontem, o final de semana não foi muito legal? Deixa, né, gente? Não é o dia hoje, talvez não seja um bom momento, inclusive, para você, mas só toma cuidado para não postergar muito. O negócio aconteceu há 2 meses atrás, você vai falar hoje, cuidado para não perder o timing, tá? E escuta o outro. Então, é o seguinte, eu posso virar para Eliana e posso perguntar, Eliana, o que eu observei? Você é tão pontual, tá? Você entrega tudo sempre na data correta. Houve um atraso. Aconteceu alguma coisa? Ó, tá? Aconteceu um atraso de reunião. Eu posso falar, Manu? Na reunião gerencial, você chegou com 10 minutos de atraso. Aconteceu alguma coisa? Vamos ouvir, né, gente? De repente passou mal, teve que levar o filho, sei lá, para uma consulta, aconteceu alguma coisa, vamos escutar o outro, né? E outra coisa, sempre, o que é feed forward, pessoal? Ó, feedback, o que já aconteceu no passado. Feed forward, ó, continuidade, como é que a gente pode fazer diferente? Então, por isso que é muito, muito importante a sua primeira pergunta aqui, tá? Qual que é o objetivo dessa conversa? O que eu quero mudar? Então, ó, o que eu quero mudar? Eu, como sua líder, eu, como seu gestor, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para você melhorar? Eu quero deixar claro que você pode contar com a minha ajuda, tá? Combina, como é que são as próximas ações? De repente, eu viro aqui para Maria e falo, Maria, ó, vamos fazer um acordo? Próxima reunião começa às 14h, vamos nós duas chegarmos às 10 minutos com antecedência para a gente, inclusive, receber as pessoas. Que tal? Ó, feed forward, gente, sequência, tudo bem? E lembre-se sempre,
Qual que é a diferença aqui de feedback e feed forward, que eu estou falando tanto sobre isso, tá? Feedback, gente, ênfase no passado. Tem muita crítica, às vezes, sabe? Do que a pessoa fez, do que ela deixou de fazer, o que ela podia melhorar, tá? A gente descreve o que, como e onde aconteceu. Tá? Pode consumir muito tempo, pode fazer com que as pessoas se sintam julgadas, e a pessoa que recebe, ela pode levar para o lado pessoal e ficar na defensiva, tá? Então, é sempre importante começar com a seguinte frase: eu, como sua líder, te chamei aqui para essa conversa, porque qual que é o meu objetivo? Estreitar o nosso lado de confiança. Qual que é o meu objetivo? A te ajudar no desenvolvimento aqui das suas ações. Qual é o meu objetivo? Tá? Facilitar algumas coisas para o seu trabalho. E o feed forward, gente, quando a gente pensa nessa questão da ajuda, olha lá, a ênfase está no futuro, tá? Passou. E agora, como é que a gente pode fazer diferente? O que poderiam ser sugestões de como é que a gente pode fazer isso de uma próxima vez? Combina, faz um acordo, tá? A gente aproveita o nosso tempo efetivamente, dá ênfase na tarefa e não na pessoa. Outra frase que eu gosto de falar, viu? Eliana, eu te chamei aqui para essa conversa, tá? Que é para falar de algo pontual, que eu sei que a Eliana é capaz de muito mais. Eu estou falando de um comportamento, eu estou falando de uma ação, porque eu sei que a Eliana é capaz, olha, de muito mais coisa, viu? E a pessoa que recebe feed forward, ela fica como motivada, gente. Sabe que é uma excelente oportunidade para a gente traçar uma meta aqui em conjunto. Eu te chamei para esse momento de conversa, porque pode ser uma ótima oportunidade da gente, em conjunto, traçar uma nova meta. Olha o que o Vinícius fez com a equipe dele, né, Vinícius? Alinhamos expectativas e daqui para frente, como é que a gente pode melhorar? Olha que bacana. Tudo bem até aqui, minha gente? Deixa eu parar de compartilhar. Como é que vocês estão? Tudo jóia até aqui? Sim? Ó, subindo joinhas aqui. Aê, pessoal, muito bom. Ó o joinha subindo. Então, olha, não é só para ficar no joinha aqui, viu, do Meet, gente. Então, do Google Meet, justamente é para marcar um Meet com essas pessoas, viu? Estou aqui fazendo anotações, olha lá, recepção Transamérica dos Jardins, é isso aí, não deixa só aqui no Google não, faz anotação para depois ter esse bate-papo com as pessoas, e é sempre importante, viu gente, olha, estrutura o seu feedback, tá? A gente compartilhou uma matriz com vocês, então no sistema aí de vocês, Atlântica, tem todo o material, tem uma matriz de feedback que você pode estar utilizando para estruturar a sua conversa. Leva os pontos, viu? Porque como a Eliana falou, às vezes no calor das emoções a gente se perde, e perde mesmo, super natural acontecer isso daí. Muito bem, gente, ainda, tá? Falando do impacto aqui da nossa comunicação, olha lá, tá? O que a nossa comunicação precisa ter? Primeiro lugar, clareza e especificidade. Então, ó, linguagem direta, você tem que trazer, viu? Lembra daquilo da observação? O que foi que aconteceu? Aonde que aconteceu? Quando foi, ó? Pode ser um evento específico. Eu posso virar e falar, Aline, na sexta-feira passada, hoje é segunda, gente, então, onde aconteceu? Na sexta-feira, o que eu observei, tá? Isso evita ambiguidade dela falar, mas quantas vezes isso aconteceu? Na sexta-feira passada, eu percebi que você interrompeu o João quando ele falava, tá? Então, olha, explica o porquê que você está falando isso, e daí que eu atropelei o João? Daí eu estava defendendo a minha equipe, sim, mas você percebe o impacto disso? Tá? O que pode acontecer? É melhor, deixa a pessoa terminar de falar, para daí você com calma elaborar, né, o que a área está passando, quais são as necessidades na nossa área, para que não fique um clima tenso,
né, entre as áreas, porque a gente precisa do João como aliado. Então, gente, olha, qual é o objetivo, tá? Toda vez que você dá um feedback, pergunta, né, se tem dúvidas, se está tudo bem, se está claro, se tem alguma coisa que você possa contribuir, deixa o espaço de pergunta, você tem dúvidas? Então, olha, para que haja um cumprimento aqui das normas, tem alguma dúvida? O que é que eu faça junto com você essa primeira vez para te ajudar, para você se sentir mais segura? Posso estar te ajudando? Posso estar orientando? E sempre disponibiliza recursos, tá? Mostre que você está acessível para ajudar as pessoas. Tudo bem, minha gente? Então, tá bom. Feedback deve ser conversa de desenvolvimento, viu? Então, ó, vocês colocaram no chat. Todo feedback é construtivo. Não existe feedback corretivo, tá? Feedback é uma conversa de desenvolvimento. Aliás, vamos quebrar esse tabu, tá? Feedback, o que é feedback, gente? Conversa. Quando eu chamo o Carlos para dar um feedback, eu estou fazendo uma conversa com ele, é um bate-papo, tá? No sentido do quê? Promover desenvolvimento no Carlos, tá bom? E aí nós vamos para um modelo aqui bacana. Olha, temos várias ferramentas nesse curso, hein? Então, primeiro encontro. Falamos aqui de definição de objetivo, falamos de perspectivas, fizemos aqui o modelo TAMP, estamos trazendo comunicação não violenta, viu? Tem mais um modelo aqui, gente, que é o seguinte, elaborar perguntas para estruturar o nosso feedback. Tem um modelo que se chama GROW. GROW significa o quê? Crescer, em inglês, né? Crescimento. Então, olha, é G que define quais são os nossos objetivos. Então, isso daí, quando a gente utiliza uma palavra e vai letrinha por letrinha, se chama acrônimo, né? Então, vamos lá, gente. Olha, o G é definir quais são os nossos objetivos. Isso você pode fazer para você também, viu? Isso aqui a gente utiliza muito em sessões de coaching, viu? Com as pessoas. E você é um líder coach, você vai poder fazer isso com a sua equipe também. Então, elaborar perguntas para melhorar o desempenho sobre os objetivos e metas. Olha lá, viu? A gente pode pegar, então, algum objetivo da área, algum objetivo pessoal, e perguntar, o que são os nossos objetivos? Olha lá, qual é o seu objetivo? Uma realidade, tá? Então, me diz uma coisa, qual que é a sua realidade? O quão longe você está desse objetivo agora? De repente, olha o Vinícius fazendo a reunião com a equipe dele. Gente, qual que é o principal objetivo da área? Tá? Sei lá, conquistar o 10 aqui, atingir 10 aqui em excelência. Então, tá bom. Qual que é a nossa situação? Tá? Nós estamos no 8. Por que a gente não atingiu o 10? Quão longe que a gente está do 10? Nós estamos do 8. Muito bem. O que são possibilidades aqui da gente alcançar esse objetivo? Como é que a gente tira os obstáculos aqui na frente? Como é que eu chego no 10? E por último, tá? Olha lá, vontade, gente. Quais são ações que a gente já pode tomar? Que eu posso começar a partir de hoje? Olha lá, qual é o seu objetivo? Ter uma conversa franca com algum dos meus liderados. Como é que está a sua situação hoje? Já conversou antes? O que eu posso fazer? Vou pegar ali a estrutura da CNV para organizar essa conversa. Como é que eu me comprometo que eu preciso chegar lá? Estabelece um prazo. Até o final dessa semana eu terei essa conversa. Vale para tudo, tá, gente? Então, quando a gente fala que vocês trouxeram aqui, traz possibilidades, gera perspectivas com a equipe. Olha as perguntas poderosas que nós temos aqui. Tem 3 perguntas poderosas para a gente fazer para a equipe, viu? O que é importante para você?
Então, sobre cumprimento de prazo. O que é importante para você? O que você precisa para cumprir o prazo? E quando a gente conversa sobre isso também, como é que você se sente? Faz sentido isso? Não faz sentido? Como é que é? E aí, pessoal, vocês vão trabalhar, tá? Ó, nós vamos já criar um mapa aqui, que todo mundo vai poder participar, porque eu vou colocar a ferramenta para vocês, vou colocar esse link. As perguntas, elas são ferramentas chaves aqui do coaching. Elas ajudam a gente a explorar ideias, desafiar, tá? Promover autorreflexão para as pessoas. Então, é importante a gente formular perguntas antes até do nosso feedback, ó. Ao invés de perguntar, você acha que isso funcionaria? O que você pode falar para a pessoa? Você acredita? O que você acredita que acontecerá se você seguir com essa abordagem? Então, terminei, né, todo o meu feedback. Então, olha, sobre o cumprimento dos prazos, tá? O que você acredita que pode acontecer se você seguir com essa abordagem? Olha como faz a pessoa pensar, tá bom? Vamos todo mundo participar? Vou colocar no chat para vocês, tá, gente? Vou parar de compartilhar e vou mostrar, inclusive, a minha planilha para vocês, tá? Todo mundo vai poder participar. Todo mundo, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que vocês vão fazer e já vou colocar esse link para vocês poderem preencher, tá bom? Seguinte, gente. Vamos lá, vamos mostrar. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Perguntas poderosas. O Slice é uma ferramenta... Opa, não é possível completar a sua tela. Deixa eu ver, por que eu não estou conseguindo mostrar a minha tela? Mas vamos lá. O Slice é uma ferramenta muito facinha de mexer. Por quê? Deixa eu ver se dá para colocar. Vamos ver, gente. Pronto. Vamos ver se vai. Acho que chegou. Não, chegou o meu Google Meet. Vocês estão vendo, gente? 4 colunas? Dá um sim para mim. Sim? Não. Ai, que bom. Não? Não, estou vendo seu Google Meet. Meu Google Meeting? E esse perguntas poderosas aqui, ó. Go. Não? Não, estou vendo, é daqui a pouco, PDL 2025 feedback. Oh, gente, então pera um pouquinho, vamos ver isso daqui, vou parar de compartilhar, vamos ver se agora vai. Permitir desta vez, vamos lá. Acho que agora vai. Chegou, gente? Pegou. Opa! Reality. Agora sim, chegou. Agora sim, ó. Eu vou mandar o link para vocês, viu? Já vou copiar aqui no chat esse link, que é muito facinho, todo mundo vai poder participar. Seguinte, você vai pegar com o seu cursor, ó, tá vendo o meu cursor? E eu vou clicar aqui no Go, tá? Tá vendo que acendeu um balãozinho aqui? O que pode ser perguntas aqui que definam o objetivo? Eu posso escrever, ó, qual o seu objetivo, ó. E posso pegar e arrastar aqui, inclusive, viu, gente, ó. Todo mundo vai poder participar. Sobre realidade, coloquei meu balãozinho aqui. Quão longe você está desse objetivo? Tá? Coloquei o meu balãozinho aqui. O que você tem de obstáculo? Outra coisa, o que eu preciso, tá, para ver essa meta cumprida? Vamos todo mundo participando com isso daqui? Eu vou parar a minha partilha, tá? E vou colocar aqui no chat para vocês qual é o link para vocês poderem colaborar, ó. Pronto, gente. Se você clicar aqui, você vai direto para essa ferramenta do Slice. Que perguntas que a gente pode fazer para a nossa equipe? Então, olha, a nossa meta
É 10. Qual que é o nosso objetivo? Atingir o NPS, mas faz pergunta, tá? Olha lá, como podemos atingir o NPS? Como podemos acabar com a inadimplência? Boa, gente! Vai para a situação atual. Qual é a nossa situação atual de inadimplência? Vai preenchendo as outras lacunas também, viu? Como podemos motivar essa situação? Qual é o nosso objetivo? É reduzir o turnover. Boa. Como é que está a nossa situação? O que são os obstáculos que a gente tem que vencer? Olha quanta coisa está surgindo, gente. Olha que show que está ficando. Eu vou mostrar, tá? Vou colocar a tela grande para vocês poderem ver também. Ó, compartilhando, viu? A telona. Olha que legal. Como é que eu posso acabar com a inadimplência? Tá, gente? A nossa situação atual, a inadimplência está em 2,78. O que são obstáculos aqui que a gente está enfrentando? O que é uma ação que a gente precisa tomar? Olha lá. Como que a gente pode aumentar o INPS? O INPS está em 77%. O que são os obstáculos que a gente tem? Muitas pessoas avaliam com nota baixa. De repente, ó, comunicação ineficiente. Tá? O que eu preciso fazer? Ter uma comunicação mais assertiva, é isso aí. E perguntar sempre para a equipe, o que a gente pode fazer para aumentar isso daqui? Como podemos melhorar o nosso turnover? Olha que legal, gente. Diálogos diários. Ou seja, é uma ferramenta boa que a gente pode utilizar, não é? Perguntas poderosas aqui que a gente pode fazer para a equipe. Ó, o maior obstáculo para atingir o NPS é a falta de encantamento da equipe atual. Eu posso fazer para mim e, de repente, gente, vamos fazer para as pessoas. O que está acontecendo com o nosso NPS? Ele está baixo. Qual que é a nossa situação atual? O que está acontecendo? Como é que a gente faz para vencer esses obstáculos? O que cada um pode também se comprometer a fazer para melhorar a situação? Tá? Quais são os nossos objetivos aqui, equipe, quando a gente chega para uma reunião? É manter a nossa equipe unida. Nós estamos unidos hoje? Quão longe a gente está desse objetivo? Tá? O que são obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia?
que são acordos que a gente pode firmar que vai manter realmente a nossa equipe unida? Gente, olha que legal que ficou aqui. Pode tirar o print da tela também, viu? Ó. Então, isso serve aqui, de repente não é da minha área, mas olha só. Falta de atualização, telefone, e-mail, buscar formas de contato, ó, equipe com dificuldade de se enquadrar nos padrões, como que eu faço? Aqui, gente, o que eu preciso? Preciso fazer um treinamento com a equipe, feedback frequente, pessoas comprometidas. Como que a gente vai ter pessoas mais comprometidas? Olha o feedback aparecendo. Treinamento, preciso ser orientada, compensar os itens negativos da forma com treinamento e um atendimento melhor, comunicação assertiva, conscientizar a equipe da importância. Olha quanta coisa bacana que está surgindo aqui. E que eu, que até estou em outra área, começo a perceber que eu posso também, ó, fazer esses tipos de perguntas. Vocês gostaram, gente, da ferramenta? Tá bacana? Sim. Já dá para sair aqui com algo prontinho para conversar com a equipe? Pessoal, eu estou observando, olha lá a comunicação não violenta, eu estou observando, tá aqui, em alguns momentos do nosso dia, a motivação, ela cai, as pessoas ficam mais sérias, mais circunspectas, a gente não atinge as nossas metas, né? E eu, como líder, eu me sinto frustrada, porque é importante para mim mantê-los motivados. Qual que é a nossa situação atual? O que está acontecendo? Que obstáculos que a gente vem enfrentando no nosso dia a dia? Olha o feed forward, gente. O que a gente precisa para melhorar? Quando a gente coloca isso para as pessoas, quando a gente faz as pessoas refletirem, quando a gente dá oportunidade de fala, a gente tem uma equipe muito mais comprometida, tá, gente? E muito mais, olha, responsável pelas ações. Vocês gostaram aqui do Meet? Sim, depois eu vou mandar esse quadro, tá? Para compartilhar, inclusive, na ferramenta que vocês utilizam na Atlântica, gente. Deixa eu só ver uma coisa, se eu consigo, ó, colocar isso daqui, opa, eu acho que eu consigo, espera um pouquinho só. Eu consigo sim colocar isso daqui no chat para vocês, viu? Quer ver uma coisa? Tudo que vocês fizeram, olha que legal. Vamos lá, vou tentar copiar, tá? Ó. Vamos ver se vai dar certo. Não, não dá. Depois eu mando, viu, gente? Depois eu vou mandar tudo que vocês fizeram aqui. Muito bem, pessoal. Dando sequência ao nosso método Grow aqui das perguntas poderosas. Chegou para todo mundo? Olha aqui, tá? Então, quando a gente fala do nosso objetivo, qual que é o nosso objetivo, o que você quer alcançar, o que precisa ser feito, qual que é a sua visão. Então, vem cá, gente, qual que é a nossa visão sobre o NPS? Qual que é a nossa visão sobre o turnover? Tá? Onde que a gente quer chegar? Qual que é a nossa realidade? Qual a situação nesse contexto? Qual que é o cenário atual? Quão longe que a gente está desse objetivo aqui? Quais são os obstáculos internos e externos? Opções, tá? Quais são as possibilidades para alcançar esse objetivo? Quais são os caminhos possíveis? Quem são as pessoas que podem te ajudar? Tá? Ou então, olha, quais são os obstáculos que a gente enfrenta? E a nossa vontade, quais são as ações que você vai tomar? Qual que é o primeiro passo, gente, que a gente pode dar? Então, saindo dessa reunião, o que a gente pode se comprometer? O que a gente pode fazer? Tá? Com qual periodicidade você avaliará esse progresso? Como é que a gente vai medir o nosso progresso? Que indicadores que nós temos?
Tá bom? Então, olha, aqui também, viu? Hora da gente tirar a foto aqui do nosso modelo Grow. Muito bem. E aí, bate-papo com vocês. Quero deixar esse tempinho aqui, que nós já estamos chegando aqui no finalmente. Tá? O que a gente leva de maiores aprendizados aqui? Então, quem fez a primeira e o segundo encontro, o que já dá para colocar em prática? Olha só, o RH lá de Brasília colocou: vocês poderiam mostrar a aplicação dessas dicas no PDI da Uniatlântica com o alinhamento das virtudes, tá? Sim, gente. Então, olha, no plano de desenvolvimento individual, olha as perguntas que a gente pode fazer, tá? Até para o PDI. Então, o que são os seus objetivos dentro da empresa? Tá? Você está satisfeito com as suas ações? Tá? Quais são as tarefas que você mais gosta de fazer? Né? Olha lá para o PDI. Tá? O que são obstáculos aqui para as tarefas que você não gosta? Como eu, sua líder, poderia te ajudar? Então, olha muitos colaboradores, até gestores, não sabem utilizar o PDI de forma efetiva, e as orientações aqui são muito válidas. Você pode, sim, pegar o Grow, viu, gente? Então, olha, sobre o PDI, só voltando um pouquinho aqui para mostrar para vocês, ó, nós temos perguntas aqui direcionadoras. Olha aqui, para fazer um PDI. Tá? Então, olha, hoje você está na área tal, tá? Como é que você se vê daqui a 1 ano? Qual que é o seu objetivo dentro da empresa, né? Qual que é a sua visão sobre tudo que você vem realizando? Aonde você gostaria de chegar? Você gostaria de mudança de área? Qual que é a sua situação hoje? Quais são as tarefas que você mais gosta de desenvolver? Tá? E as que você tem mais dificuldade. Tá? Então, para você mudar de área, ou para você, ir crescer, para você ser líder, quão longe você acredita que você está desse objetivo? O que são obstáculos internos? Quais são possibilidades para a gente alcançar esse objetivo? O que poderia ser uma ação que você pode tomar? Olha como serve também para o PDI, tá, gente? Então, ó, tem bastante coisa vindo no chat também. A Manu colocar: treinar a CNV todos os dias, em todas as situações, para que na hora do feedback, mesmo com o estresse, a aplicabilidade seja mais fácil. Sim, gente, tá? Então, o que é importante? É importante a gente preparar o feedback, a gente se preparar para conversas difíceis. Quem colocou até para discussão da DR, não chega chegando, hoje eu vou ter uma conversa, tá? Então, tá tudo aqui na cabeça. Não tem problema nenhum, escreve, se prepara para isso daí. Vou voltar um pouquinho, tá? Já que vocês estão trazendo essas questões aqui, gente, então quero voltar um pouquinho na CNV com vocês, tá? Naqueles exemplos. Então, ó, se prepara para isso daí. Então, como é que a gente vai fazer a nossa observação, tá? Observação não pode ter julgamento, tudo bem, gente? Cuidado com adjetivos. Então, quando eu falo, você é totalmente desleixada, tá? Olha, e quando você também vai dar um feedback, quer ver uma coisa? De repente, a Suelen é a minha gestora. E eu viro para ela e eu falo: Suelen, é a terceira vez que eu apresento os relatórios. Ó, terceira vez, observação, tá? E você coloca alguns pontos críticos aqui do relatório, tá? Eu me sinto frustrada, por quê?
Porque é uma necessidade que eu tenho de entregar as coisas bem feitas, e eu gostaria que você me orientasse melhor sobre a forma como você gostaria de receber esses relatórios, ó. Tá? Então, você pode usar você também, viu, gente? Viu? Para você pedir o feedback. Do que falar, Suelen, você só critica os meus relatórios. Será que dá para você colocar um ponto positivo também? Não, né? Vai chegar como imposição. Então, mostrando aqui para vocês, tá, gente? Recapitulando algumas coisinhas aqui da CNV, do modelo. Olha lá. Tá? Quando eu vejo o quê? Em vez de falar, quando eu vejo essa bagunça na casa, observação, gente. Tá? Você está vendo especificamente o quê? Como é que você se sente? Tá? Por que que você se sente dessa forma? É a necessidade. Qual que é o pedido que você vai fazer? Tá? Ah lá a questão de atraso, pessoal. Então, o que que aconteceu ali com o atraso? Recapitulando, viu? É a terceira vez que você atrasa. Ou então vai a primeira vez, mas eu tenho que mostrar o quê? O impacto, né? Então, olha, quando você descumpre o prazo, quando a informação chega atrasada, tá? Isso te deixa como? Como é que você se sente? Por quê, gente? Tá? Porque se você atrasa, eu não consigo nem justificar com o cliente, eu não consigo nem fazer a solicitação para outra área, eu acabo entregando as minhas entregas também. E por que que é importante? Porque os clientes têm que estar satisfeitos. Então, o que que você precisa? Dos relatórios no prazo combinado, tá bom? Então, é importante aqui treinar a nossa CNV. O que mais, hein, pessoal? O que já dá para colocar em prática? O que foi bacana desse encontro? Como é que você sai daqui hoje? Quero saber, o que você já vai colocar em prática saindo aqui, gente, desse encontro? O RH lá de Brasília já está pensando até no PDI. A Manu vai colocar a CNV em prática. O que mais, gente? Me conte. Como será o seu feedback? Você já pensou numa conversa estruturada aqui com as pessoas? Temos 141 pessoas aqui presentes. Dá para colocar a CNV em... Mesmo com todo o estresse do dia a dia? Dando vários feedbacks. Olha lá, o Transamérica de Perdizes. É isso aí, chuva de feedbacks. Transamérica de Perdizes. O exercício prático ajuda muito. E começar a semana assim nos direciona para um feedback com feedback melhor com a CNV. Boa, viu? Muito bem, gente. O link, ó, do nosso Slice, se você quiser ir agora, tá? Porque depois fica 24 horas, depois ele expira, tá bom? Então, o que que acontece? Ó, se você quiser revisitar as perguntas do Grow, tá aqui o link pro Slice. Aí eu também quero compartilhar desse grupo. Vou mandar para Camila. Tá? Então, é isso mesmo, gente. Comprometimento aqui com todo mundo. Tá? Saia hoje daqui não sendo uma mafalda, tá? A intenção é positiva, mas eu vou lá e, opa, minha fala, minha comunicação não é assertiva. Então, se prepare, tá? Se prepare, Quality Blumenau, muito assertivas informações. No dia a dia, às vezes não temos essa noção. Ó, importantíssimas orientações e ideias de comunicação. É isso mesmo, viu, pessoal que está aqui que está em Blumenau? Às vezes a gente age como uma mafalda sem querer, gente. A intenção é positiva, né?
eu não quero que a pessoa se sinta dessa forma, eu tenho que dar um feedback, eu tenho que conversar. Mas aí a forma como eu falo vai chegar como imposição, vai ser agressivo, e não é isso que a gente quer. Né? E vai chegar, muitas vezes, não vai ter nada a ver com pedido. A gente quer que que a gente promova a mudança nas pessoas, não é isso? Então, olha, disso tudo que a gente conversou, se você estruturar, lembra daquilo, qual é o meu objetivo? Então, quando eu chamo a Manuela para conversar, quando eu chamo Maria, quando eu chamo João, quando eu chamo Carlos, qual é o meu objetivo, gente? Isso tem que estar no teu caderninho de anotações. Ao terminar esta conversa, o que eu espero? Tá? E aí a gente vai preenchendo o como que eu vou falar. Tá? Então, lembra daquilo? Tem que me preparar sim. Por quê? Porque senão eu vou trazer adjetivo. Senão eu vou ser tomada pelo calor das emoções. E aí quem está recebendo não vai funcionar. Tá? Importante esse nosso preparo. Aliás, fundamental, viu, liderança? E outra coisa, falei isso para vocês no primeiro encontro. Vamos quebrar o tabu do feedback? Vamos lá? Vamos nós, olha, todo mundo que está aqui comigo, eu tenho 143 líderes participando. Olha como vocês vão conseguir fazer essa multiplicação. Gente, tá com vocês isso daí. A gente tem que perguntar para as pessoas, vem cá, o que é feedback para você? E a gente tem que explicar, a gente tem que falar o óbvio, viu? Feedback são conversas. Esse termo é mal utilizado. Então, o que é isso? São conversas de desenvolvimento. Tá? Simples assim, gente, sem querer complicar muita coisa. São conversas de desenvolvimento. Tudo bem? Então, saindo daqui, ó, tem gente que está falando para mim que vai colocar muita coisa em prática, vai ter muitos feedbacks. É isso daí mesmo, tá, gente? É para ter muitos feedbacks mesmo. Temos o exemplo da nossa comunicação aqui não violenta. Temos dicas aqui para planejar um feedback eficiente. Olha, o foco está aqui, viu? Feed forward. Vocês não precisam ficar falando essas palavras complicadas para a equipe de vocês, não, tá? É importante. Todo feedback é construtivo. Eu estou pensando em futuro. Como é que eu posso te ajudar? Tá? A ênfase está na tarefa. Lembra daquilo que eu falei, gente? Olha, eu tenho certeza que você é muito mais do que isso que está acontecendo pontualmente. A gente motiva a pessoa. A gente vai se tornar um líder mais inspirador. Tá bom? Lembrando aqui, olha, mais perguntas, viu? Quem falou do plano de desenvolvimento individual? Pergunte para as pessoas por que isso é importante para você, tá? O que você precisa para melhorar? Tá? Como é que você se sente quando a gente conversa sobre isso? Como é que você se sente quando eu trago essa informação? Papo aberto aqui com as pessoas, viu, gente? Então, olha lá o nosso modelo Grow chegando aqui para vocês. Os aprendizados que a gente leva do curso. E eu quero agradecer, viu? Eu quero agradecer por toda a atenção de vocês que participaram aqui, que se dedicaram, que estão querendo ser líderes mais, né, inspiradores. Olha, líderes que vão colocar em prática. Ó, você é maravilhosa. Obrigada, Recursos Humanos de Perdizes. Vocês também são maravilhosos, porque são líderes que querem inspirar pessoas, tá? Gente, recados finais aqui para vocês, tá? Quem não assistiu, está tudo disponibilizado dentro do Atlântica, ou seja... Uniatlântica, Carlinha. Como é que é? Uniatlântica. Uniatlântica, está disponibilizado o material do primeiro encontro, está disponibilizada a gravação, certo? Meu primeiro treinamento, olha lá, Transamérica Fit Vitória, o primeiro treinamento a gente nunca esquece. E eu amei, muito obrigada, gente. E isso mesmo, ó, sucesso para todos nós, tá? Vamos sair daqui com esse compromisso? Ó, gente,
Você não ficou quase 2 horas aqui comigo para falar que amou o treinamento, dando likes aqui, tá? Só e somente só, né? É para colocar em prática. Mais treinamentos nós temos. Então, olha só. Temos ainda, agora no mês de julho, o nosso segundo encontro. Então, sejam os multiplicadores, chamem os seus amigos, os seus colegas para participar dos próximos treinamentos, que nós estamos com 140 pessoas e nós vamos ser os multiplicadores aqui, de feedbacks mais construtivos. E outra coisa, não deixem de preencher a lista, viu, gente? A lista de presença que a Camila disponibilizou aqui para vocês. Tem gente que chegou depois, viu, Camila? Fica fixado na mensagem, Carlinha, quando a pessoa entra. Então, ó, fica fixado. Então, preencha a sua participação aqui e a avaliação de reação. Também está no Uniatlântica? A avaliação de reação está na Atlântica On. Atlântica On, gente. Então, preencham a avaliação de reação, porque, ó, Camila que está aqui comigo, que é do DHO, a parte também que precisou sair, gente, elas fazem isso daqui com todo carinho, baseado nas necessidades de vocês, viu? Então, mais do que nunca, elas praticam o grow. Quais são os nossos objetivos? O que a gente precisa estar trabalhando? Tá? Como que o DHO prepara os treinamentos aqui para vocês? Então, preencham sim a avaliação de reação, que é o que nos norteia para melhorar cada vez mais, tá bom? Obrigada, Adriana, é isso mesmo, todos nós estamos sempre em evolução. Gente, ó, tem como encaminhar o link de onde está a avaliação, assim facilita? Camila? Deixa eu tentar aqui, pessoal. Um segundo. Pessoal pedindo. Ah lá, a Suelen colocou. Colocou? Colocou. Olha lá que belezinha. Suelen, muito aqui. obrigada. Então, olha, gente, já facilitou. O colega já colocou o link aqui de onde é que está a avaliação, porque facilita. Obrigada, Suelen. Gente, eu amei estar nesta manhã fria aqui de São Paulo, porque já aqueceu meu coração, tá? Eu também penso nos feedbacks aqui com as pessoas que trabalham comigo. Vamos lá, que a gente está sempre em evolução. Amei a frase também, viu, gente, da Adriana Montenegro. Obrigada, pessoal. Camila, obrigada. Uma boa semana para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Até mais.